Glória e glória a Deus, estamos de volta com Vencedor em Cristo. Pega a tua Bíblia, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. O tema hoje é Perdendo a primogenitura, a bênção. Olha que coisa. Tem muitas vezes aqui essa pregação, esse tema hoje é mais para quem tem chamado. Principalmente para você, meu amigo, minha amiga. De repente você está nos ouvindo e você não acredita que você tem um chamado. Mas você tem um chamado por Deus. E aí vamos aprender um pouco mais. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz assim: E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. E ao sonido da trombeta e a voz da palavra, a qual os que ouviram pediram-lhes que não falasse mais. Então, meu amigo, minha amiga, talvez você leia assim 4 versículos isolados, você não entende. Então vamos entender o que é primogenitura. A Bíblia antigamente, as famílias, tanto no povo de Israel como nos outros povos, sempre o primogênito é o primeiro que nasce, homem. E aqui nós falamos de primogenitura, falando de Esaú, que era irmão de Jacó. E a gente entende que aqui a Bíblia fala que ele vendeu seu direito por um prato de lentilha que está lá em Gênesis. Depois, quem quiser conhecer mais, vai e pesquise lá em Gênesis, procura a história de Jacó e Esaú que você vai encontrar. Aí o que acontece? Então essa pessoa, quando ela chegou um dia, ela pegou o irmão, falou: você não quer vender a sua primogenitura? Não, eu vou vender primogenitura, não quis vender, não, vamos trocar. E ele, estou com fome, e ele trocou por um prato de lentilha. Só para você lembrar da história, para você entender melhor. Agora veja bem, aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz assim: que ninguém seja devasso ou profano. Devasso é aquela pessoa que não tem muita preocupação com as coisas que tem. O profano é aquele que está profanando as coisas. Então nós podemos entender que devasso, profano, tenha tudo a ver com atitudes negativas, pessoas que não estão preocupadas com aquilo que tem, preocupado com o que se tem que fazer, preocupado com a primogenitura, preocupado com as coisas, preocupado com as coisas espirituais, preocupado com a herança, preocupado com a responsabilidade. Por isso que é devasso e profano. Senão seria uma pessoa consciente, uma pessoa equilibrada. Então, às vezes, muita gente tem um chamado e não dá atenção para o seu chamado, não honra o seu chamado, não cuida do seu chamado, não cuida daquilo que Deus deu. E às vezes a pessoa se torna devasso e profano, até negligente. Você vê que Esaú, a Bíblia deixa bem claro, que ele vendeu o seu direito por um prato de alimento. A fome, duvido que uma pessoa que está com fome vai morrer, se ela tem condições de chegar no outro local e comer. No caso dele ali, ele já estava na casa dele. Se ele chegou na casa dele, então teria outras formas dele comer sem morrer. Mas no versículo 17 dá uma orientação. Porque bem sabeis que querendo ele depois de herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento. Ainda com lágrimas o buscou. Às vezes uma atitude de um homem de Deus, uma mulher de Deus que está trabalhando debaixo de autoridade, aquela pessoa, às vezes, ela perde as bênçãos do Senhor. E ali Esaú era o primogênito. Mas ele não. O que ele fez? Ele vendeu. Ele se deixou levar por uma circunstância, no momento, trocando algo espiritual e algo que naqueles tempos era tão valorizado por um prato de alimento. E quantas pessoas estão aceitando e se dobrando para coisas de um prato de alimento, e sendo que se ela buscar em Deus, Deus pode dar não só um prato, mas dar milhares de pratos de alimento para ela. E às vezes o prato de alimento é as coisas do mundo, às vezes o prato é uma oferta de Satanás, uma sedução por dinheiro, por mulher,
por homem, etc. Não sei. Mas uma coisa eu posso te falar, meu amigo. Não deixe o seu ministério se acabar. Não seja igual Saul, porque depois ele buscou com lágrima. Ao ponto que no versículo 18 diz assim, porque não chegaste ao monte palpável, quer dizer, não tomou posse daquilo que ele teve. Acesso em fogo e a escuridão, e as trevas e a tempestade. Depois ele passou por uma escuridão de consciência, de pensamento, porque perdeu aquilo que ele mais queria. Mas ele não queria tanto que vendeu para um prato de leitura, de lentilha, um prato de alimento. Olha só o versículo 19. Ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram-lhes que não falasse mais. Então percebe que ele deve ter falado, clamado, orado, buscado, pedido, falado com todo mundo e não resolveu. Depois você estuda a história de Saul e Jacó, você vê que Jacó teve que fugir, porque depois Saul queria matá-lo. Ali teve uma circunstância, mas não quero entrar no tema hoje. Mas eu quero te mostrar para você, meu amigo, que às vezes nós não podemos vender a nossa primogenitura. Nós temos que tomar conta da nossa coroa que Deus nos deu. Temos que tomar conta daquilo que o Senhor está te dando. Daquilo que o Senhor está dando para o homem de Deus, para a mulher de Deus, para você, meu amigo, para você, minha amiga, a oportunidade de você ser o primogênito do Senhor, de você ser um escolhido do Senhor. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muita gente não entende que nós temos que honrar a Deus para ser honrado. Temos que ter compromisso com Deus para Deus ter compromisso conosco. Nós temos que honrar a Deus para ser honrado. Nós temos que amar a Deus para ser amado. Deus já provou que nos ama. Nós que temos que provar a Deus que nós o amamos. Então, meu amigo, minha amiga, não se deixe levar pela circunstância, pela tempestade, pela angústia, pelas palavras, pela persuasão, pelas pessoas, mas guarde o que é teu, procure entender o que Deus quer contigo e não deixa ninguém tirar você do foco, do seu objetivo, do seu ministério, da sua vida, da tua casa, do teu lar, da tua família. E não se esqueça que você pode perder aquilo que Deus te deu. E o diabo quer tirar. Às vezes muitas pessoas querem tirar, mas Deus quer te honrar e quer te fazer você ser uma pessoa abençoada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vai crescer espiritualmente e ser uma bênção no mundo do Senhor. Então que você, meu amigo, não se deixe, não perca aquilo que é teu, a tua coroa. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, que essas pessoas, meu Pai, que estão nos ouvindo, esse tema, Pai, seja fortalecida pelo teu poder. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém.